Vamos, Santos! Vamos, Santos! Não vamos dar bobeira na Vila Belmiro nesta quarta-feira, Santos! Vamos jogar para ganhar, Santos! É isso mesmo. A gente escuta tanta coisa falando, tudo ao mesmo tempo que a gente fica até meio aéreo. Você escuta cada conversa às vezes. Olha, tem torcedores de todo tipo, de todo jeito. Tem torcedores que apoiam, tem torcedores que não gostam, tem torcedores que só criticam, mas o futebol é desse jeito mesmo. Quando ganha, todo mundo é bom. Quando perde, parece que ninguém presta, já quer mudar o treinador, já quer mandar o treinador embora. É uma luta. Ou profissão difícil é ser treinador, mas o duro que os caras gostam de ser treinador, fazer o quê, né? Sai de um lado, já entra no outro lá, já se emprega de novo e torcedor que fala daqui, fala dali. E olha, não é fácil não. Mas futebol é interessante porque senão ninguém gostava, se ninguém acompanhava, e a gente acompanha porque gosta. Eu falo quando acompanha assim porque eu viajo muito e às vezes a gente põe num vídeo do pessoal aí que fala do Santos, que gosta de falar do Santos. Como a gente liga a televisão, ninguém fala do Santos, na internet todo mundo fala do Santos. A gente escolhe, põe um, acaba um, vai outro, e assim vai, principalmente quando a viagem é meio longa, você vai ouvindo a opinião de um, a opinião de outro, e aquilo que você concorda também, aquilo que você não concorda. A gente escuta muitas coisas também que a gente não concorda também, mas faz parte do futebol. Muitos também não concordam com aquilo que a gente fala, né? Faz parte. E amanhã, quarta-feira, Santos e União La Calera do Chile. Quem diria que esse time ia estar na Vila Belmiro nesta rodada disputando a liderança do campeonato, do grupo na Sul-Americana. Era o bichinho feio do grupo. Eu me lembro muito bem quando se iniciou-se o grupo. Mas, como se diz, deram bobeira. O Santos mesmo foi um que deu bobeira, porque foi jogar contra o Banfield lá na Argentina. Ficou com medo de atacar os caras, ficou com medo de ir para cima dos caras. Aí os caras foram lá, fizeram um gol e um puta golaço ainda. Quem não se lembra do primeiro gol que o Santos sofreu na Sul-Americana, foi um chute feliz do rapaz lá. E aí os caras começaram a ganhar confiança tá aí. Mas eu não vejo páreo desse time para o Santos na Vila Belmiro, não. Eu não vejo páreo desse time pelo que eu vi lá no jogo de ida, que foi um jogo também que o Santos jogou, parece com freio de mão puxado, que tem muitos torcedores que falam que o Santos não tem interesse nessa competição. Eu acho que não, acho que tem. Mas como esse Santos vem sendo formado, vem sendo montado a cada jogo para a gente poder ganhar para ir ganhando um corpo de um time montado, então talvez aqueles jogos lá foram jogos que ainda você tomando cuidado, sem aquela confiança de muitos ataques, né? E aí os caras ganharam esse corpo aí, estão aí na liderança. Mas eu não vejo assim que é time para chegar e impor com o Santos na Vila Belmiro. O Santos, que tem uma escalação aí dada pelo GE, mas a gente não tem certeza se vai ser isso aí mesmo que o Bustos vai colocar ou não, né? Que é uma escalação com o João Paulo, o Auro na direita, Kaique, o Bauerman e o Lucas Pires, o Rodrigo Fernandes, o Camacho, o Ricardo Goulart ou o Angulo, e o Johan Julio, o Batistão e o Marcos Leonardo.
Eu, na minha opinião, entraria com o Ricardo Goulart. Às vezes a pessoa fala, mas o que você tem com o Ricardo Goulart? Que você quer o Ricardo Goulart jogando. Na minha opinião, o Ricardo Goulart veio como uma estrela no time. Foi contratado caro para vir jogar no Santos. O Ricardo Goulart é um cara que ele não está de corpo mole para jogar. Eu vejo ele se empenhando para se acertar logo nesse Santos. E ele só vai se acertar mesmo jogando. Como a gente já ouviu falar, vamos encostar ele, deixar ele treinando e entrando em forma. Não, ele vai entrar em forma jogando. E esse aí talvez poderia ser um jogo interessante para ele. E ganhando mais ritmo de jogo, e ganhando mais confiança de jogo, talvez esse jogo aí seria muito importante para ele. Portanto, eu entraria com o Ricardo Goulart, não Angulo. Eu não gostei daquela escalação contra o Goiás. Eu não gostei. Batistão, Angulo e Ricardo e Marcos Leonardo na frente, eu não gostei. Será que o Bustos vai repetir de novo? Será que o Bustos vai vir com esses 3 jogadores ali na frente outra vez? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas é uma escalação ainda dada. Pode ser provável escalação. Pode ser uma provável escalação. Tá certo que nem o Auro vai ganhar a oportunidade. Se é que vai ganhar. Está na hora de dar uma seguradinha no Madison, porque o Madison tem alguns problemas de contusão e quando você nem bem espera, pode perder o jogador aí para 4, 5 jogos aí no Campeonato Brasileiro, que ia atrapalhar muito o Santos. Mas, por isso que eu digo, seria um jogo, talvez, para o Ricardo Goulart jogar e ganhando ritmo. Porque quando eu digo Ricardo Goulart, é porque eu acredito que o Santos vai passar, como já passou na Copa do Brasil, o Santos vai passar na Sul-Americana. E se vai passar na Sul-Americana, o Santos vai precisar do elenco. O Santos vai precisar do grupo. O Santos vai precisar até do Lucas Barbosa ou Fábio Bustos. O Santos vai precisar do Lucas Barbosa, Fábio Bustos. Lembra que tem o Lucas Barbosa. Lembra dos meninos. Mas é por isso que eu sempre digo, tem que olhar a categoria de base também. Não pode esquecer desses garotos, não pode esquecer desses meninos. Tem que pôr para jogar. É esses jogos aí que seria interessante também para eles jogarem. Mas, voltando no Ricardo Goulart, que de repente, eu, na minha opinião, vinha com o Ricardo Goulart no jogo amanhã, não com o Angulo. Se ele quer testar mesmo o Angulo, vá mais ou menos para a posição que o Angulo joga, que é a posição do Marcos Leonardo. Se ele quer fazer um teste, aí ele tem que ser por ali. Claro, isso quem está falando é torcedor, né? A gente dando a opinião da gente. Ele trabalha, ele sabe, acredito que ele deve saber o que está fazendo. Só que, às vezes, o treinador ele tem que se ajudar também, porque se ele começar a inventar umas coisas lá que não tem nem pé e nem cabeça, aí fica difícil da gente ficar aqui defendendo também. Aí fica difícil da gente ficar defendendo também. Porque se o cara fica inventando, aí é meio complicado. Eu, naquele jogo contra o Goiás, eu nem critiquei tanto o Bauerman no banco. Eu acredito que foi uma maneira dele deixar o Velasquez jogar um pouco mais, né? O Bauerman já vem jogando desde a chegada dele no Santos. Então até entendi esse lado do Velasquez. Mas eu não entendi a do Angulo. Não do Angulo jogar. Eu não entendi da função que ele pôs o Angulo fazer. E o que mais eu não entendi, que até ele tentar isso daí, normal, ele poderia tentar. Mas o que mais me deixou assim, meio desconfiado,
foi o Angulo jogar os 90 minutos. Ou lá seja, os 98, 100 minutos. E ele não fez substituição com o Angulo. Então isso aí me deixou um pouco meio. Mas é a opinião da gente. A gente é torcedor, a gente tá vendo, a gente quer também dar o espetáculo, mas não adianta, é só o espetáculo da gente aqui, né? Quem comanda é o treinador. Mas vamos ver, vamos aguardar esse jogo aí. Quem sabe aí será um bom jogo para o Santos, uma boa vitória, porque agora vamos precisar dessa vitória. Vamos precisar dessa vitória para uma eventual classificação. Se ela vier amanhã, o Santos praticamente garante o primeiro lugar. Claro que vai ter o outro jogo, mas o time de lá também é muito fraquinho também. Acredito que não aguenta, não vai aguentar o Santos. E pela derrota contra o Goiás, que foi uma derrota que frustrou muito o torcedor santista, porque o torcedor santista não estava esperando aquela derrota para o Goiás. Não estava esperando, apesar do Santos ir jogar lá em Goiânia como jogou, mas o torcedor não estava esperando uma apresentação, uma vitória do Santos, ou, no mínimo, um empate. Mas aquela derrota, não. Lembrou muito, aquela derrota lá, lembrou muito um pouco o time do Diniz, que atacava contra o Sport aqui na Vila, contra o Juventude na Vila, contra o próprio Atlético Goianiense na Vila, que o Santos atacava e não fez gol. O Santos até que atacou bastante o Goiás, mas não fez o gol. Não fez o gol. Que era interessante o Santos sair com aquela vitória de lá. Por isso, eu cantava aqui que o Santos tinha com força máxima para Goiânia, para jogar contra o Goiás e fazer os 3 pontos, e trazer os 3 pontos. Porque seria muito interessante para o Santos uma vitória que ia dar muita força, muita moral para esse grupo. Mas aí, como bateu aquela derrota, aí vem um pouquinho daquela desconfiança. Apesar daquele pênalti lá, aquele Apodi, ter caído tão levinho no campo, né? Se jogou assim, jogou os pezinhos para trás. Ah, VAR, eu não sei, tem umas coisas no VAR que eu não consigo entender. Esses VAR, tem umas coisas que eles ficam passando repetições atrás de repetições, mas tem outros que eles passam umas 2 vezes lá meio rapidinho lá e acabou. Não é consultado mais pelo... Tem umas coisas que a gente fica muito... Sei lá, deixa uma desconfiança às vezes o tal de VAR. Agora, o que eu vi domingo, o que eu vi... Foi domingo, no jogo do São Paulo. O rapaz correr do lado do outro lá e o outro cair no chão, desmaiou no chão lá, o juiz deu um pênalti. Tem umas coisas que tá meio estranho. A gente tem que ficar um pouco mais atento pra gente ver certas coisas aí, porque é um campeonato que ele tinha que ser decidido mesmo dentro de campo, mas se for continuar assim, é um campeonato que ele pode ser disputado pelo VAR. Porque um lado o VAR dá, o outro lado o VAR não vai, o outro o VAR não entra. E aí fica aquela coisa assim, por exemplo. Já tem time disputando lá, colocado lá nos primeiros lugares, com a ajuda do VAR. Já tem outros times que estão para baixo, que poderia estar liderando, porque do VAR. Então tem umas coisas que tá meio... Não estou gostando, não. Eu não estou gostando, não. Eu não estou gostando do VAR esse ano, não. Nesse campeonato, não. Está deixando muito a desejar. Aquele pênalti do Apodi, o Velasquez relou nele. Claro, o jogo é contato, relou. Mas será que o Velasquez bateu mesmo para derrubar o Apodi naquela bola? Será?
e não passa assim. Tem um lance que fica passando. Por exemplo, teve um lance no segundo tempo lá de Goiás e Santos, que o rapaz tentou passar no meio do Maicon e do outro lá. O VAR passou umas 10 vezes aquele lance. E o rapaz se jogando. E eles tentando ver se achava um jeito de marcar o pênalti. Só pode ser, porque eles passaram umas 10 vezes aquele lance. E o lance do Apodi, eu acho que passou 2 vezes só. Nada mais. Então é uma coisa que a gente fica... Vou tomar uma aguinha aqui. É uma coisa que a gente fica assim meio com esse VAR. Mas, tá bom. Vamos esperar agora que essa quarta-feira seja uma quarta-feira de muita alegria para a torcida do Santos. Venha a vitória em cima do La Calera. E o Santos encaminha a classificação já para a próxima semana e para a fase seguinte da Sul-Americana. Eu sou o Raul Schott. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho. Se eu estou falando alguma abobrinha aí, me corrija também, a gente vai conversar, a gente vai se falando. E vamos torcer sempre para o nosso Santos. Sempre para um caminho legal do Santos e títulos pela frente, se Deus quiser. Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.